Foi o meu primeiro case na Options. Primeiro na Options, a gente chegou a ter quanto de rentabilidade e em quanto tempo que foi isso? 150%, teve cliente apurando Teve 250%. a Risk Reversal que a gente até brincou, que deu 5.000%. A ideia do David Vélez sempre foi abrir mão de lucratividade e privilegiar crescimento, né? A gente já viu que o brasileiro sabe fazer a indústria financeira com a competência realmente a nível global. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Options Flow, esse programa semanal que a gente tem aqui na Options para falar sobre Bolsa de Valores, sobre o que a gente acredita e as teses que a gente mais defende aqui na Bolsa, de quem realmente vive Bolsa de Valores todos os dias. Como sempre, esse episódio é um patrocínio do nosso patrocinador master, a Options Research, nossa casa de análises em opções e derivativos de ações aqui no Brasil, onde a gente ajuda ali os nossos clientes a encontrar mais rentabilidade na Bolsa de Valores de uma forma um pouco mais simples e mais acessível. E esse episódio, a gente vai falar um pouco, né, a sequência do que a gente estava no último episódio, sobre essa temporada de balanço que a gente está tendo agora e no início de 2026. Então, só para te dar um breve contexto, caso você não tenha visto o último episódio, a gente selecionou 8 grandes ações ali que tiveram a volatilidade muito alta, né, um resultado que chegou a surpreender ali o mercado no último trimestre, e a gente vai comentar sobre essas ações aqui nesses dois blocos. Agora a gente está na segunda metade dessas ações que a gente escolheu, então hoje a gente vai falar sobre mais 4 grandes grupos de ações aqui para a gente trabalhar. E nesses próximos minutos eu estou aqui, como sempre, com o nosso time de peso do Options Research, nosso Head de Research, analista CFA, Phil Soares, aqui com a gente. Olá, boa tarde. E estou com o Guilherme Azevedo, também analista do nosso Options Research. Não vou falar Golden Boy. Que bom, que bom. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre o segundo bloco de ações que a gente vai comentar, a gente vai falar um pouco sobre C&A, Nubank e Banco do Brasil. E depois a gente encerra falando um pouco sobre o JBS. Então, 3 grandes grupos ali que a gente tem. Um mais na parte de varejo e outros um pouco mais em misto ali entre commodity e banco, né? Que a gente vai falar também um pouco sobre varejo. Começando sobre C&A, né? Então eu queria entender hoje como é que está o momento desse papel, como é que foi o último balanço e nossa expectativa para os próximos. C&A no final é um duelo de narrativas, eu diria. O que aconteceu antes do balanço do quarto tri de 25? Primeiro, o próprio CEO da companhia começou falando: a gente vai ver um resultado muito fraco, estamos com problema em relação à divisão de crédito, não conseguindo vender, talvez o same-store sales venha abaixo da inflação e etc. O mercado, com isso, reagiu muito negativamente, bateu no varejo como um todo. Então a C&A foi a que tomou a maior porrada, caiu mais de 30% num período de 10 dias. Renner caiu bastante, Riachuelo caiu, até outras mais expostas, um pouco mais alta renda. Então Vivara também sofreu negativamente, Smart Fit, etc. E quando chegou e veio o balanço foi exatamente o que o CEO da companhia falou. Só que na hora o mercado reagiu positivamente, foi uma coisa muito estranha. Então ele já tinha antecipado e passado muito mais do ponto do que seria negativamente o papel. Ele acabou ficando muito barato uma hora. Ele começou a tradear próximo de 4,5 vezes, 5 vezes o lucro. Então com isso, mesmo sendo um balanço fraco, com desalavancagem operacional, com same-store sales abaixo da inflação, a companhia conseguiu entregar alguma coisa boa e a divisão de crédito deles foi a parte positiva. Então o cartão da loja C&A conseguiu surpreender com um bom resultado, com inadimplência controlada e etc. E um indicador que você comentou, que a gente também falou no último episódio quando a gente falou sobre o Grupo Mateus, é esse Same Store Sale. Isso. Você consegue explicar para o nosso telespectador aqui o que significa e por que ele é importante para o varejo? Vamos lá, vou dar o mesmo exemplo que eu dei com o Grupo Mateus, mas agora passando para a C&A. Pensa que a C&A tem 100 lojas no quarto trimestre de 24 e tem 110 lojas no quarto trimestre de 2025. Ele não vai comparar o crescimento da receita líquida, porque o crescimento da receita vai crescer porque tem mais loja. Ele vai pegar as 100 lojas que tinham em 2024 e comparar o desempenho dessas mesmas 100 lojas em 2025. Então, se você conseguiu realmente crescer com a base de lojas que você já tinha anteriormente. Isso é muito importante a gente comparar principalmente com a inflação, porque normalmente os custos e despesas acabam incidindo a inflação, enquanto a receita realmente você conseguiu ganhar. Então uma companhia, vamos supor, que tem um same-store sales de 8%, ela está repassando para o consumidor IPCA mais 4%. Então uma companhia que tem o que a gente chama do pricing power, o poder de precificação, realmente tem um consumidor muito fiel, independente do preço. E como que leva em consideração as vendas online? E eu não sei se a C&A faz o esquema de Dark Store também, tipo, a logística sai das próprias lojas ou tem um CD separado para logística?
Então, normalmente, eles costumam fazer outro indicador, que é o GMV digital, que é o Gross Merchandise. Então, ele compara todo o recebimento de mercadoria, não costuma entrar no same store sales da maioria das empresas de varejo. E ela usa, assim, algumas lojas como Dark Store. Não como Dark Store, né? A loja opera, mas como um pequeno centro de distribuição naquele local específico. Geralmente o varejo não tem o Dark Store, assim, é menos comum, porque ele já tem a presença física, né? Então ele costuma usar, as empresas costumam usar as próprias lojas como ponto de apoio ali no last mile. Tem algumas que fazem uma coisa interessante. Antigamente o track and field era assim, mas mudou o modelo, que eles só usavam a loja própria como centro de distribuição. Aí depois eles começaram a usar a franquia também. E aí quando vende numa franquia, então vamos supor, tem uma track and field aqui na Barra. O resultado da compra vai uma parte para a franquia aqui da Barra que ficou com estoque. Tá, então a maioria é last mile e não é dark store. Isso. Tá. Eu pelo menos não conheço nenhuma empresa listada em bolsa brasileira com modelo de dark store. A Magazine Luiza já fez isso uma época, na verdade, lembrei agora. Mas a maioria é tudo last mile. Geralmente você deixa mais robusta a sua logística ponto a ponto, né? Mas o last mile, a presença física ajuda muito. E por que a gente escolheu falar de C&A e não dos pares Riachuelo, Renner? Então, porque a C&A, entre todas as companhias, é que o mercado bateu mais negativamente e hoje está mais barato quando você vai fazer análise de múltiplo. Então, quanto a Renner está negociando a 10, 12 vezes o lucro, a Riachuelo está negociando a 9, que é com maior expectativa de crescimento. O mercado espera que ela entregue mais 10% de crescimento da receita. A C&A, com o mercado, está com uma expectativa mais negativa, mas talvez o mercado já tenha se ajustado a isso também em relação a preço. Eu queria entrar um pouco mais nesse combate entre as competidoras ali dentro desse nicho, que eu acho que vale a pena até para o investidor também entender. Tipo, obviamente, na maioria dos shoppings que eu vou, sempre tem C&A, Riachuelo. Renner não todos, né, mas pelo menos C&A e Riachuelo, shopping grandes, eu acho que todos devem ter. Mas eu queria entender um pouco sobre esse mix das três, se vocês sabem como é que funciona a dinâmica de market share entre eles. Então, primeiro falando um pouco das diferenças dos modelos de negócio, a Riachuelo ela é verticalizada, então ela faz a maior parte da produção das roupas dela. Então ela consegue operar um pouco melhor em relação à coleção. Então vamos supor, o problema que a C&A teve no quarto trimestre de 25 foi que ela não se antecipou para o verão e ela ainda tinha muitas peças de inverno. Então ela não conseguiria fazer essa adaptação no meio do nada. Então, ela viu que tá vendendo mal em outubro peças de verão, sendo que ela já teve uma compra. Então ela não consegue fazer essa alteração na coleção, enquanto a Riachuelo acaba tendo uma melhor dinâmica. A Renner sofre com o mesmo problema da C&A. E aí falando sobre a parte de cartão, que é uma coisa muito importante para o business de varejo discricionário, porque elas têm muito pouco diferencial competitivo e o crédito acaba sendo um diferencial competitivo. Hoje a Renner é a única dessas companhias que realmente tem uma divisão de crédito bem rentável. As outras têm uma divisão de crédito um pouco menos desenvolvida. A Riachuelo ainda está na parte mais inicial, enquanto a C&A começou a ser rentável recentemente. Esse ponto é muito importante. Na Renner especificamente, em 2015, você teve trimestre em que a receita financeira, o resultado financeiro da companhia era quase a metade da geração de caixa total. Assim. Porque você tem um downturn, você vai mal das pernas do ponto de vista operacional, mas com juros altos você consegue cobrar isso do consumidor, né? Então, isso é extremamente relevante. No final das contas, todas as empresas no Brasil vão acabar virando uma fintech de alguma forma. Mas a Amazon é uma varejista? Pois é, exato. E eu lembro que eu conversei com, acho que foi uma gerente de loja da C&A, e ela me contou uma vez que lá eles não têm meta de venda. Então, por exemplo, a vendedora ela não precisa vender X peças, Y peças ou ter X de faturamento. Eles têm meta de venda de cartão. Né? Então, é mais importante para eles vender o cartão e colocar a pessoa ali para dentro do cartão do que vender a peça em si. Eu imagino que seja por conta disso. Né? Fora que tem o LTV também do cliente. Né? O varejo é o CAC, era isso que eu ia falar. Exato. Legal. E qual a nossa expectativa agora para esse próximo balanço de C&A? Que dia que vai ser? Eu não lembro de cabeça, mas provavelmente deve ser daqui a 2 semanas. É uma empresa que costuma lançar os resultados mais tarde. O JP pode verificar até aí agora. Vou ver agora. E aí é uma guerra de narrativas. 5 de maio. Ah, tá próximo então.
Eu diria que atualmente está numa guerra de narrativas quando a gente vai olhar para o seu site. Então eles não conseguem ter um consenso em relação ao papel. Então quando você vê o que o BTG está reportando, o BTG está com uma expectativa negativa. O Itaú está com uma expectativa positiva. Então provavelmente a gente vai começar a ter mais indicativos, especialmente no início da semana que vem, com a reação do papel, para ver como que vai. Nossa expectativa é que seja um resultado fraco, mais fraco entre as três desse segmento de fast fashion. Então a Riachuelo com resultado mais forte, a Renner com same-store sales bem próximo à inflação, enquanto que a C&A um pouco abaixo da inflação. Mas já uma recuperação em comparação ao quarto tri de 25. Tá, então você está falando que no final das contas é que a gente tá meio que esperando uma melhora do papel frente ao último balanço, mas não necessariamente é a melhor par entre os competidores. Sim, ela deve entregar o pior resultado entre os pares, mas ela também é a mais barata de todas. Então o resultado pode ter algum upside por causa disso. Opa, tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição. E até uma coisa que eu acho que vale a pena para o nosso telespectador também é entender um pouco dessa dinâmica, porque nem sempre quando a gente está comprando uma ação, a gente está olhando só a ação, né? A gente está normalmente olhando ela com os pares, né? Então, para entender um pouco do que o mercado está olhando em relação ao que a gente espera especificamente daquela ação. Eu queria explorar isso, tipo, como é que vocês fazem esse approach, assim, quando vão entrar especificamente num papel? Vocês sempre olham os pares, vão fazendo sempre uma comparação? Ou, sei lá, a gente busca um par global de referência? Como é que funciona? Tá, vamos lá. O que eu gosto de fazer primeiro é comparar o múltiplo em relação à expectativa de crescimento sobre a empresa. Então você vê, vamos supor, a C&A está negociando a 5 vezes o lucro. Se ela fosse crescer 15%, ela seria uma empresa muito barata. Mas como ela vai crescer, vamos supor, 3%, vai crescer igual a inflação, ela é uma empresa talvez bem precificada. Então essa primeira análise eu sempre gosto de fazer. E a segunda eu faço uma comparação direta com o par e vejo também a expectativa de crescimento de cada par. Então vamos supor, a Renner está negociando um prêmio. Por que ela está negociando um prêmio? Porque ela vai aumentar fortemente a base de loja para os próximos anos, ela tem uma expectativa de cortar custos e a gente também vê uma melhor governança na Renner. Então você coloca esses critérios para ver onde pode ter um prêmio e onde pode ter um desconto. Então vamos pegar, por acaso, o setor de saúde, Hapvida e Reddor, que a gente comentou no último episódio. Então a Reddor vai ter um prêmio em relação à Hapvida, independente da expectativa de crescimento, porque ela teve uma boa governança. Então a família Mol tem quase o controle da empresa, eles fizeram boas decisões quando fizeram a aquisição da Sul América, fizeram boas decisões quando trouxeram o Heráclito do Bradesco para ser o CEO de hospital, então trazendo o know-how de uma seguradora para dentro do hospital. Então você vê em que lugares dá para botar um prêmio de desconto na empresa e ver se vale a pena pagar ou não. Perfeito. E se vocês pudessem resumir C&A em uma frase, a expectativa que a gente tem para esse próximo balanço, qual seria? Eu diria que a gente está em linha com o mercado hoje. Linha com o mercado. Fio? Deve ser um pouquinho ruim, talvez, assim, nada muito assombroso, não. E se vocês pudessem montar uma estrutura de opções, qual é que seria? Eu faria uma compra de call, mas não apostando no balanço, um pouco mais no longo prazo, apostar um pouco com queda de juros futuro, uma melhora operacional para os próximos tris, não esse primeiro tri. Só para ser repetitivo, uma trava de alta com put, bem curtinha. E agora entrando no nosso segundo grande bloco, a gente vai ter nesse episódio, falar um pouco sobre o setor bancário, né? Nos últimos episódios a gente falou bastante sobre o Nubank, já falamos sobre o Banco do Brasil, né? Então vamos falar, até se você quiser olhar com um pouco mais de detalhe sobre o que a gente pensa e cada detalhe que a gente acabou entrando em cada um desses cases, também pode acessar os nossos episódios anteriores ali do Options Flow. Vou pedir até para o editor colocar aqui na descrição os links, caso você queira olhar com um pouco mais de detalhe. Mas vamos abordar um pouquinho sobre essas duas grandes empresas, né? Nubank, a gente comentou bastante que está fazendo um processo de internacionalização, eles estão crescendo bastante, inclusive já pegaram um segundo estádio ali para
para investir, que foi o do Palmeiras, não é isso? Aham. Queria entender um pouco do momento desse papel e também como é que foi o último balanço. Agora eu falo um pouco mais de números do que só sobre o business em si. Começando pelo momento do papel, eu vejo que a tese tá com um momento de inflexão, vamos falar assim. No Brasil, ela hoje tem o objetivo expandir sim o número de clientes, mas ela já tem mais de 60% do market share no Brasil. Então é principalmente manter a taxa de usuários ativos. Hoje ela tem 85, 86% de usuários ativos no Brasil, que é uma taxa que a gente acha muito boa. E quando a gente faz a comparação com o Banco Digital, outro banco, o Banco Inter, que é um par que a gente tem listado em bolsa, tem uma taxa de atividade de 55%, 58%. Caraca. Então é uma grande vantagem. Então você ter mais de 100 milhões de usuários no Brasil e conseguir manter eles ativos no mercado de crédito, que é muito competitivo e muito desenvolvido, a gente acha que é uma vitória para o Nubank, ainda mais que eles devem crescer em mais de 1 milhão de clientes por cada trimestre. E aí vamos para o México e Colômbia, que são os outros dois mercados que ela está crescendo. Ela já consegue rentabilizar mais rápido do que ela fez no Brasil nesses dois mercados. Hoje no México, ela é a maior emissora de cartões de crédito no país. Vai virar provavelmente o maior banco do país em pouco tempo. Enquanto na Colômbia, ela começou a ofertar diferentes produtos de crédito, depois se adequar ao seu modelo de crédito à Colômbia. Então a gente vê hoje o curto prazo, principalmente o crescimento no México e na Colômbia, como os principais drivers de papéis, além das provisões no Brasil. Então, torcer para o banco não ter uma inadimplência muito alta para ele realmente não ser impactado negativamente. Sobre o resultado do terceiro TRI, já comentando o que você me perguntou, o resultado foi muito positivo na linha de receita. Então, captação de clientes aumentou em 15% ano contra ano, um banco que já é gigante, com mais de 100 milhões de clientes. E, além disso, conseguiu rentabilizar seu crédito muito bem. Cresceu em mais de 45% da carteira de crédito. Então, foi um resultado que a gente achou muito bom na linha de receita. Só que quando a gente vai descendo o resultado para as outras linhas do banco, a DRE do banco é um pouco mais diferente, você tem uma provisão muito forte. O que é a provisão? É a expectativa do banco de pessoas que não vão pagar o crédito. Acabou sendo maior do que o crescimento da carteira de crédito. Então, com isso, acabou sendo um problema que o mercado reagiu muito negativamente em relação ao resultado. Então, o papel no dia seguinte caiu mais de 8%, uma coisa que a gente não espera tanto de um BDR, especialmente por ser mais negociado lá fora, etc. E só dando um adendo em relação à provisão e inadimplência, como que funciona? Primeiro você declara a provisão e depois isso, quando passa os 90 dias, você realmente vai rebatendo a sua inadimplência. O que é a provisão? Se puder explicar para o pessoal também. Então, a provisão é uma expectativa de perda do crédito que o cliente não vai pagar. Então, vamos supor que eu emprestei dinheiro para mim, o Nubank emprestou para mim, prestou para o JP, prestou para o Phil. Cada um prestou R$100. Vamos supor que ele acha que eu não vou pagar R$50, porque o modelo de crédito falou isso. Ele vai chegar e provisionar R$50. Só que, na inadimplência, isso vai aparecer no futuro, quando realmente não for confirmado. Então é a taxa de agiotagem, tipo isso. Não. A taxa de agiotagem está na receita, né? Tá na receita. Tá na entendi. receita. Então, Entendi. cobra uma taxa de juros alta para compensar a uma expectativa de inadimplência alta que é refletida pelo provisionamento alto. Beleza. E você falou sobre essa diferença entre estar como BDR ou estar como uma ação aqui no Brasil. O Nubank é uma ação que, logicamente, nasceu aqui no Brasil, mas qual que é a diferença, assim, pra gente, quando a gente analisa de ser uma BDR, né, uma ação listada lá fora, contra uma ação aqui na B3? Eu diria que é muito pouco impactante, sinceramente. Primeiro, ela vai ter uma liquidez menor, porque o BDR acaba tendo uma liquidez menor. Então, o Nubank hoje é o maior BDR que tem no mercado brasileiro e negocia por volta de 80 milhões. E quando você vai ver a ação lá fora, ela é a maior ação do índice brasileiro. Qual o nome mesmo do índice, Phil? O MSI? O MSCI. Ou é WZ? Não, é WZ brasileiro. Então, quando você vai comprar o índice do Brasil lá fora, o Nubank é a ação com maior liquidez. Quando você vê no índice Bovespa, o Nubank não é listado. E as vantagens dele ser listado mais fora? Provavelmente ele vai ser precificado melhor por ter mais liquidez, etc., nos Estados Unidos, e acaba tendo um repricing da ação por causa disso. Então vamos supor que um banco vai fazer o IPO lá. Em vez de ele estar negociando a um preço-lucro que é negociado aqui no Brasil, ele vai ser negociado ao preço-lucro dos bancos lá fora, entendeu? Isso é uma coisa porque muitas empresas fazem o IPO lá fora. Então, teve o Nubank que fez isso, o Banco Inter também era listado no Brasil, depois foi fazer o IPO lá fora.
teve também agora o Agibank recentemente, PagSeguro, Stone e etc. E a gente falou sobre crescimento, falou sobre essa questão de inadimplência também, mas qual a nossa expectativa para o Nubank para esse próximo balanço? Mais curto prazo, entre aspas, digamos assim. Eu diria que a expectativa, igual a gente falou para algumas ações do último episódio, é de continuidade com aumento na taxa de inadimplência. Então esse seria o grande risco do balanço. Mas o que eu vejo é que ele já está bem precificado no papel, pelo menos. Mas você acha que tem chance da inadimplência ser um negativo maior do que o positivo da continuidade de crescimento? Sim, sim. O Nubank tem sido bastante agressivo na concessão de crédito, né? E é um nicho deles mesmo, né? Então eles começaram oferecendo cartão de crédito para baixíssima renda, porque era o cliente não atendido, né? Então, naturalmente que eles vão cobrar um juros maior do que o crédito pessoa física normal e vão ter uma inadimplência maior também. Aí eles argumentam, né, que isso é parte também de CAC. Então, para você consolidar o produto, você tolera uma lucratividade menor. Mas assim, a lucratividade deles está bastante boa, né? A ideia do David Vélez sempre foi abrir mão de lucratividade e privilegiar crescimento, né? O mercado não gostou disso nos últimos anos, tanto é que o Nubank chegou a valer 100 bilhões de reais, depois que o David Vélez desistiu de crescer o que ele queria para privilegiar rentabilidade. Aí que o Nubank atingiu 350, 400 milhões de reais, né? Então, bilhões, desculpa. Então, uma escolha, né? Pautada por um guidance do mercado. Mas, naturalmente, eles sempre vão operar com uma inadimplência alta, né? E com um provisionamento alto pelo nicho que eles operam. Então, talvez, tentando consolidar aqui um pouco do racional que vocês falaram, a gente acredita no crescimento de Nubank a longo prazo, mas curtíssimo prazo talvez não seja tão ideal, digamos assim. Uma notícia boa para mim, que para o Nubank, que a gente observa, tanto o Nubank quanto o Inter, todos esses, é o crescimento de base de clientes ativos, né? Então, o crescimento do Nubank, a cada trimestre que o crescimento do Nubank se mantém na casa de 15% anual, é uma grande vitória, né? Porque os caras já são dominantes. Crescer 15% depois que você já é dominante no mercado é incrível, assim. O produto dos caras é bom, né? Acho que É essa realmente a grande bom. diferença do E a entrega deles é maravilhosa também. A gente tem marketing bom, produto bom, atendimento bom. Não tem porque não crescer cada vez. Eu não sei, a gente falou um pouco mais de detalhes sobre isso, também não vou entrar muito no assunto, mas não sei exatamente como é em relação à usabilidade assim, dos mercados externos, né, mercados exteriores. Mas aqui no Brasil não tem comparação, assim, se usar um aplicativo. Eu acredito que a próxima pernada de crescimento do Nubank vai ser Estados Unidos, né? Eles já estão formalizando junto ao Fed a oficialização, assim como o Itaú também está, né? Então a gente está vendo um movimento de instituição financeira brasileira indo para os Estados Unidos, não só para fazer parte de investimento, que esse é o mais tradicional, né? Mas para fazer parte de banking tradicional mesmo, desafiando os incumbentes, que são grandes, né? Então estou falando de JP Morgan Chase, estão falando de Wells Fargo, estão falando de Citibank, né? Os bancos de varejo dos Estados Unidos, que essa estrutura de corporation, uma hora ou outra, tende ao declínio, né? Uma empresa sem dono acaba sendo suscetível, vulnerável. A gente já viu que o brasileiro sabe fazer indústria financeira com a competência realmente a nível global. E se vocês pudessem montar uma estrutura de opções para esse papel, qual que seria? Vou ser bem sincero, no Nubank eu ficaria comprado no papel. Eu não ficaria com uma estrutura de opção. Mas para resultado? Para resultado. Para resultado a venda de vol, que achamos que não deve ter surpresa. Então vem bem em linha, é o que a gente está esperando. Boa. E agora, num competidor, né, do Nubank, vamos falar um pouquinho sobre Banco do Brasil. Né? Não direto, né, mas está dentro do mesmo setor. A gente falou muito sobre a questão do crédito agro, quando a gente falou um pouco sobre o Banco do Brasil. Né? Eu acho que vale a gente abordar brevemente só para dar um contexto aqui para o nosso espectador sobre isso, o que se impacta ali dentro dessa ação, e também depois a gente fala um pouco sobre os resultados do Banco do Brasil, a expectativa para esse próximo resultado. Contextualizando, né? O Banco do Brasil ele vinha sendo queridinho com o boom do agro, com retorno sobre patrimônio de casa de 20%, que hoje o retorno sobre patrimônio do Itaú é de 24%. Então, assim, para uma estatal ter uma lucratividade em linha com o melhor operador da indústria, é um grande feito, né? E o Banco do Brasil vinha sendo premiado por isso. Mas a gente teve um negócio que foi a 4966, né? A instituição do Banco Central número 4966, que veio para alterar a forma com que o crédito era contabilizado. Isso aí expôs uma deficiência
no modelo de crédito do Banco do Brasil, que vem sendo exacerbada desde então, que vem sendo puxada pelo advento do crédito da recuperação judicial agrícola, né? Então, com a recuperação judicial agrícola, que foi uma instituição recente, né, que foi colocada aí pelo judiciário, muitos produtores veem como vantajoso você optar por esse caminho, né? Isso aí aumenta muito a inadimplência e, especialmente, a recuperação do crédito por parte do banco, né? Então, o Banco do Brasil, que concedia o crédito e tinha uma garantia em troca disso, ele passa a não poder reaver a garantia para reconstituir, né, para reaver o dinheiro que foi colocado ali. Então, isso acabou com o modelo de negócio do Banco do Brasil, que é mais de 20% da carteira de crédito é agrícola, né? Então, a gente teve a contabilização disso acelerada no primeiro TRI de 25, foi uma queda muito expressiva, né? E desde então o banco não conseguiu se reerguer e acreditamos que a solução disso aí não vem antes de que a gente tenha a reorganização ou algum tipo de estabilização institucional, né? Porque o Banco do Brasil não vai sair de agro, vai continuar fazendo a concessão, né? Senão ele meio que perde a razão de ser. Então, realmente, a questão passa por uma resolução aí dessa estrutura, nessa dinâmica jurídica. E no último balanço, o papel chegou a subir 5% no dia da divulgação do balanço, né? Por que vocês acreditam que o mercado reagiu com essa positividade, entre aspas? Passa a ser um jogo de tentar adivinhar se a recuperação já veio, quando é que a recuperação vem e algum tipo de estabilidade dentro do retorno sobre o patrimônio do banco, né? Então, hoje, o Banco do Brasil opera alguma coisa tipo 0,65 com 0,70 do valor patrimonial, quer dizer o quê? Para cada R$1 que eles dizem que tem de patrimônio, o valor de mercado reflete 70 centavos. Isso aí é mais ou menos em linha com o passado histórico, não é em linha com o pior momento do banco. O pior momento do banco chegou a operar ali no 0,5. É saudável frente aos concorrentes, isso? Não, é bem inferior. O Itaú, por exemplo, opera 2 vezes, né? Caraca. O BTG opera acima de 3,5 vezes, 4 vezes. Então, assim, é porque realmente não se vê o banco como um vantajoso, né? Você tem muito risco associado à componente dele ser um banco estatal, né? Ele é menos instrumentalizado que outras estatais, né? Com um ponto positivo, assim. A Petrobras sofreu muito mais por ser utilizada como instrumento político do que o Banco do Brasil, com certeza. Mas ainda assim, né? Essa componente pesa muito. E o Banco do Brasil também tem, surpreendentemente, alguns benefícios de ser estatal, que é uma coisa que é inovadora, do tipo... O Banco do Brasil tem um monopólio de pagamento de servidores, né? Então, a folha de pagamento de servidor tem uma renda média muito maior do que o restante da população, né? O Banco do Brasil, ele, por ter esse pool de cliente wealth, ele consegue colocar, às vezes, produtos de renda fixa, especialmente em fundos de investimento, com taxa de administração de 3%, 4%. É um valor altíssimo, né? Então, ele tem algum tipo de reserva de mercado ali. Inclusive... No passado recente, especulou-se sobre fazer o IPO da Asset Management do Banco do Brasil, né? Da empresa, da subsidiária que faz gestão dos fundos do Banco do Brasil. Que realmente tem uma reserva de mercado ali. Mas, de longe, não compensa o malefício, né? E qual que é a nossa expectativa para o próximo balanço do Banco do Brasil? A expectativa é que vem com um retorno sobre patrimônio na casa de 8%, 10%. Evidentemente que essa componente da crise no concessão de crédito agrícola não vai ser solucionada tão cedo. Tá? Isso aí precisaria de vontade política para... E também como passa pelo judiciário, não é só questão política, né? Então, o Banco do Brasil, assim como outras concedentes, né? Então, tanto falando de crédito privado, como CRA, como também bancos privados. Banco privado nunca atuou muito em crédito agrícola, até por ter um efeito de crowding out, né? Como você tem um concedente muito grande, que é o Banco do Brasil, com a taxa muito competitiva, os outros bancos preferem operar em outros nichos. O CRA realmente veio como um instrumento competitivo, porque você tem isenção de imposto de renda, né? Que o CRA é um tipo de uma debênture específica para agrícola, que você tem isenção de imposto de renda, né? Então acaba que ele é de alguma forma competitivo, mas ainda assim, né, a concessão privada secou completamente por causa desse advento aí da RJ do agro, e a concessão pública
se mantém ali de alguma forma, mas eles realmente deram uma secada na concessão, que é adequado, né? Mas não vemos... O que tem se encaminhado como uma resolução é o risco moral. Então, o Banco do Brasil passando a mensagem de que se você pediu a RJ, ele não vai voltar a te emprestar. Então, você passa a tomar a bola preta de um dos principais concessionários, um dos principais agentes, né, de empréstimo do setor. Aí você desencoraja, de alguma forma, a solicitação desse tipo de instrumento, né? Mas ainda não é uma resolução, né? Alguma coisa que encaminha para uma resolução. Um dos grandes cases que a gente tem no nosso Options Research foi o short que vocês soltaram ali de Banco do Brasil no ano passado, né? O racional que fez a gente entrar nesse short foi o mesmo, que se mantém meio que negativo, pessimista para o Banco do Brasil? Foi. O que a gente tinha ali, a gente tinha realmente a perspectiva de que o Banco do Brasil tinha problemas de crédito muito sérios, né? Que é a lógica do agrícola muito deteriorado. A MP4966 a gente realmente deixou passar, mas a gente pegou esse short por quê? Porque o que sempre acontece nesses momentos é que o mercado geralmente subavalia a profundidade do problema. Aconteceu isso com o IRB, aconteceu isso em várias ocasiões e a gente sabia que estava subavaliado. O que eu quero dizer com isso? No resultado do primeiro TRI de 25, o papel caiu 10%. Ou seja, saiu de um price to book de 1 para um price to book de 0,9. Ainda muito acima do que era a média histórica, né? O que é price book? O price to book é a relação entre preço com valor patrimonial, né? Então, quantos reais que o mercado está botando em valor da ação para cada real que a empresa está dizendo que ela tem de valor patrimonial, né? E esse indicador, o mercado evidentemente puniu, né? Por causa da 4966, mas a gente entendeu que não puniu o suficiente. E por isso a gente pegou, na primeira pernada, acho que a gente pegou 30% de queda, né? Que foi exatamente a capitulação toda. Depois entrou muita pessoa física comprando, porque ia voltar dividendo e tal. Aí subiu o caso de 15% e a gente já entrou vendido de novo. Então, deu ganhos recorrentes aí pra gente. Eu lembro que cada 10 vídeos no YouTube, 8 de finanças eram a oportunidade do século, compra do Banco do Brasil. Vai ser a melhor ação para investir nos próximos anos, algo assim. Isso é muito comum, especialmente empresa que é muito bem sucedida em atrair a atenção do investidor, pessoa física, que é um cara que geralmente não entende o que está acontecendo. Assim. Então, existe um viés comportamental muito relevante, né, que é você querer se provar certo. Então, existe uma negação, a componente de negação que foi muito relevante em diversos cases, né, e o Banco do Brasil foi um desses. Hoje ela é a segunda empresa com pessoas físicas mais presentes, só atrás da Petrobras. O investidor de ações, no final das contas, tem que ser um psicólogo também, né? Tem que entender um pouco de viés comportamental, de público também. Às vezes só explica para trás o que aconteceu, né? Boa. E pra gente entrar no nosso último bloco, vamos falar um pouco sobre carne agora, vamos falar sobre JBS, né? E JBS a gente não abordou nos últimos episódios, então a gente não teve um episódio um pouco mais detalhado sobre isso, então eu queria que vocês dessem um contexto geral sobre o papel, antes de a gente entrar falando sobre o balanço em si. Vamos lá, JBS, comparando diretamente com os pares de bolsa, então a BRF, também a BIF, a ideia da JBS é que ela é mais diversificada entre elas, porque ela tem tanto a parte de carne como a parte de frango, outras proteínas e etc. Então ela consegue ir bem, mesmo no momento que o ciclo do boi nos Estados Unidos, especialmente, está muito ruim. Então ela tem margens muito ruins no negócio bovino, mas consegue performar bem nos outros negócios. Hoje é a maior empresa de alimentos do mundo, a empresa que tem 450 bilhões de reais de receita. É um tamanho incrível, né? Eles fizeram um re-IPO agora, se listaram lá fora, e a ambição da JBS é fazer parte do SP500. Caraca. E quais são as marcas da JBS aqui no Brasil? As principais? A Friboi, né? Que é a principal. A Perdigão é deles? Não, Perdigão é da BRF, que agora é Marfrig, né? A marca deles de frango mais famosa é a Seara mesmo. Seara. Tem a Swift também, que é um pouco mais premium. A Swift eles têm trabalhado muito no varejo, né? Realmente é verdade. Isso é uma coisa que eu queria entender. Tem a Swift agora, não sabia que era deles, né? Mas a maioria deles é B2B, eles vendem para mercado. Ou eles também têm alguma venda sellout final? Não, no final a Swift é um canal de vendas mesmo para sondar, né? Para ele ter a inteligência, né? Não é como fonte de receita. A JBS fez uma coisa muito inteligente, né? A JBS
é muito interessante a história, né? Porque a gente tinha a BRF, que foi a resultado da fusão da Sadia com a Perdigão, em que entrou o pessoal da Tarpon, que tinha aquela cabeça muito grupo 3G, né? Vamos fazer a mesma coisa com o setor de alimentos que o 3G fez com a Ambev. Fez o quê? Corte de custo, trabalhar marca, trabalhar produto industrializado. E nisso eles começaram a demitir um monte de gente e não entenderam que a componente agrícola é o core business da BRF. Por isso a BRF veio de um valor de 35, 40 bi de valor de mercado para casa de 8. E a JBS aprovou e fez a limpa, né? Hoje o Tomazoni, ele que é o CEO da JBS, é um dos CEOs mais bem pagos da Bolsa, foi roubado da BRF. Então, assim, o Joel, além de ter tido a ajuda, né, do Lula, também realmente foi um excelente executivo. Assim. E como é que foi o impacto do Joesley D da JBS, né? Não foi? Sim, né? Mas na realidade acabou que esse foi até bom, tá, no final para a companhia, porque sempre tinha essa consideração em relação ao risco político da JBS por causa da participação política, né, dos controladores. Tanto que recentemente, tem alguns meses, o Joelia foi para a Venezuela ver se comprava um posto na Venezuela. Realmente tem uma participação muito política, muito expressiva desse grupo empresarial. Mas a gente teve o evento, o papel caiu para caramba em função de um possível risco político que não estava ligado, né, diretamente. Mas eu acho que hoje o mercado coloca zero de desconto em relação a isso. A listagem lá fora também ajuda bastante, né? Porque a legislação lá fora é muito mais estrita do que aqui, né? Então a chance de ele ser alvo, né? De ele conseguir fazer algum tipo de atitude ilícita aí dentro da empresa, que seja material e que venha a prejudicar o acionista e não ser punido por isso, passa a ser menor quando ele está numa jurisdição de país desenvolvido. Né? E por incrível que pareça, não foi escolhido por esse tema, mas a JBS também foi um case que a gente teve de sucesso dentro do Options Research no ano passado também. Eu lembro que você começou a comentar quando foi meu primeiro case na Options. Foi o primeiro na Options. Queria que você explorasse. Foi o mesmo racional? Qual a ideia de ter entrado nele? O racional não foi... A empresa já era maravilhosa, já imensa, enfim. Mas a recomendação de compra foi em cima de repricing devido à migração para o mercado lá fora, né? Quando no início do ano passado a JBS ainda era listada aqui no Brasil, já vinha há quase 2 anos aí em conversas para ser listado lá fora. O único impeditivo era a negociação com o BNDES, que era um acionista relevante ali, e nisso a companhia conseguiu fazer essa negociação de uma forma adequada e a gente se posicionou antes, né? Então, foi um repricing aí que foi desde os 25, né? Lembrando que hoje é R$80, né? Acho que já está nos 70 e pouco, mas enfim. Quando migrou daqui para fora, teve um split 2-1. Então, que era 2 ações, passou a ser uma ação. Então, o preço foi de casa de 25 para quase 40, né? Que é o preço que está próximo hoje. Em cima de aprovação da migração e, de fato, a migração. E com opções a gente chegou a ter quanto de rentabilidade e em quanto tempo que foi isso? Depende. A gente teve cliente apurando 150%, teve cliente apurando 250%. Teve a risk reversal que a gente até brincou, que deu 5.000%. É verdade. Porque não é uma operação que não tem investimento, né? Não tem entrada de recurso quase. E o último balanço, como é que foi, Guilherme, da JBS? Qual a expectativa para esse próximo? Foi um balanço muito forte. Par de frango salvando completamente o resultado. Então, esse foi o principal ponto, produção muito forte, frango muito bem. Expectativa próximo resultado é também de continuidade disso. Ciclo bovino nos Estados Unidos não melhorou e eles vão se dar bem em comparação às outras empresas de proteínas, realmente por estarem mais diversificados. A maior parte da receita é exportação? Imagino, né? Não, a maior parte da receita na verdade, eles são bem diversificados, tá? Hoje, mais da metade da receita é Estados Unidos, interno. Então aí eu tô falando de frango e bovino, né? Bovino, eles operam lá e o frango também lá com a Pilgrims, né? E hoje exportação, aqui Brasil, mercado brasileiro, deve ser casa de 30-35% da receita entre carne e frango, com a exportação, eu diria, menos de 50% da receita das vendas brasileiras são exportação hoje, JBS. E a queda do dólar não impacta negativamente para
para esse ponto? Ou meio que equaliza por conta do mercado interno? Então, é porque hoje a empresa já não é nenhuma empresa mais brasileira, você pode dizer assim, né? Então, não é que o dólar desvalorizou, é que o real valorizou. Sim. É outra lógica, né? Entendi. E se vocês pudessem resumir em uma frase o momento do JBS agora para esse próximo balanço, qual que seria? Continuidade operacional, esperando a melhora da divisão dos bovinos. Acreditamos que deve ir bem, né? O bovino tem tudo para desempenhar um pouquinho melhor lá fora, né? Estados Unidos está com um momento aí de bovino que até o JBS está sendo investigada por formação de cartel. De cartel, né? Porque consolidou lá mesmo, então acreditamos que o número, especialmente Estados Unidos, né, já veio bem do anterior, deva vir bem também esse semestre. E se vocês pudessem fazer uma estrutura de opções e se realmente gostariam de fazer uma estrutura de opções, qual que seria? Uma trava de alta, pagando. Eu preferia ficar comprado também de JBS nesse resultado, até porque caiu bastante, né? Esses últimos mês e meio aí, a gente teve uma queda de mais de 20% no papel, né? Então, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso Options Flow. E para você que está assistindo, não deixa de comentar aqui. Se tiver sugestões sobre próximos temas que a gente possa abordar, fique totalmente à vontade, vai ser ótimo para a gente poder fazer e produzir o que fizer mais sentido para você. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar e de conhecer e dar um check-up aqui na nossa descrição, que tem todos os links ali relevantes sobre a Options para que você possa conhecer e aprender cada vez mais sobre esse mundo de bolsa e também usando opções que a gente acredita que é a forma mais inteligente de se investir na bolsa. Então, te vejo no próximo episódio. Até mais.